Olá, turma! Estou de volta para continuar nossa aula sobre lipídios. Então, na aula passada, a gente já viu sobre as funções dos lipídios e também que existem alguns tipos de lipídios especiais, muito importante para a bioquímica clínica. Então, a gente já viu sobre a parte dos ácidos graxos e também sobre os triglicerídeos. Na aula de hoje, a gente vai ver e fechar com a parte falando sobre o colesterol, que é um lipídio bem conhecido e bem importante para a bioquímica laboratorial, e também sobre lipoproteínas, porque a gente vai ver que o colesterol ele depende do seu transporte depende de lipoproteínas, então tem uma relação intrínseca com o colesterol. A gente vai ver um pouquinho de cada um. Então, gente, o colesterol faz parte dessa família chamada de esteroides. Os esteroides possuem a característica química em comum, que possui esse núcleo tetracíclico, que são esses anéis de carbono que possuem na estrutura. Então, eles possuem quatro anéis de carbono em sua estrutura, que vai dar sua característica química. Dentro desse grupo, o principal representante que vai servir de base para a formação de boa parte desses esteróides é o colesterol. Então, esse colesterol, que ele é bem conhecido, é o que vai acabar servindo de composto-chave para a formação desses esteroides. Quando a gente fala de esteroides, a gente acaba lembrando das substâncias que algumas pessoas em academia usam para ganhar massa muscular mais rápida. Então a gente pensa no povo marombeiro, de academia, que quer ganhar massa muscular de forma rápida. Entretanto, a gente pensa nisso por quê? Porque dentro dos esteroides, que é uma família grande, tem o hormônio que é chamado de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, só que se utilizado fora em doses maiores, aumenta a capacidade de ganhar massa muscular. Então, por isso que dentro dos esteroides, geralmente a gente associa com isso, com um ganho de massa muscular. Porém, é só um dos representantes dos esteroides. Esteroides têm funções muito além do que somente isso. Além disso, dentro desse composto de esteroides, e tendo o colesterol como base, é muito importante lembrar que, assim como outros lipídios, como os triglicerídeos, a sua dosagem e controle é bem importante para evitar doenças cardiovasculares. Então, a gente também vai ver um pouco sobre essa importância. Então, gente, dentro desse grupo, o colesterol, ele possui esse grupamento químico específico de esteroide, é o principal representante dos esteroides e ele também é chamado de zoosterol. Por que zoosterol? Porque ele é produzido, zoo é referente, aqui ó, referente ao grupo dos animais, então ele é produzido por animais, incluindo a gente. Então, se você quer obter o colesterol propriamente dito da alimentação, você vai obter com um alimento de origem animal. E na gente, nos animais, ele é produzido de forma especial no fígado. Então, o colesterol a gente vai obter somente produtos animais e vamos produzir o colesterol no corpo por meio do fígado. Então, 75% do colesterol que temos no nosso corpo, ele é produzido pelo nosso próprio corpo, pelo fígado no caso. E o restante a gente obtém da alimentação. Então, o que realmente vai determinar o aumento do nível de colesterol no nosso corpo é o que a gente se alimenta. Porque a produção, o nosso corpo produz um ritmo mais ou menos constante, que é só mesmo para suprir a nossa demanda, porque o nosso corpo precisa de colesterol. Colesterol não é uma coisa ruim, gente. A gente sempre associa colesterol com problema cardíaco e tal. Colesterol é ruim dependendo da quantidade e do tipo que está aumentado. Colesterol ele é muito importante para o nosso corpo. Então, o nosso corpo produz uma quantidade constante que é para manter a nossa necessidade. Só que se você consumir muito produto de origem animal, você vai o quê? Aumentando esse nível e aí sim você pode ter um problema.
Então, o colesterol, boa parte dele é produzido pelo fígado e o restante acaba sendo obtido pela alimentação. Então, como eu havia explicado, os níveis de colesterol que nós vamos ter no sangue, aqui ó, representado por essas bolinhas, vai ser determinado pelo que o nosso corpo produz, no caso aqui o fígado, e também vai ser determinado pelo que a gente consome. Lembrem aqui ó, na foto a gente vê o que? Tem queijo, leite, ovos, carne, somente produtos de origem animal, porque são os animais que produzem colesterol. Nas plantas, elas não produzem colesterol propriamente dito, mas produzem uma substância parecida, que é chamada de ergosterol. Ok? O colesterol, quimicamente, ele é um álcool. Quando a gente fala em álcool, a gente lembra de álcool em gel, o álcool que a gente utiliza em casa, mas esse álcool aí não é de forma geral. Quando eu falo álcool em química orgânica, em bioquímica, é um grupo químico que possui a seguinte característica. Atentem. Um álcool, ele vai ter uma hidroxila, um OH, que aqui é um oxigênio e um hidrogênio, ligado a um carbono saturado. Por que um carbono saturado? Porque aqui, ó, esse carbono ele está formando apenas ligações simples entre carbono. Não tem ligação dupla. Então, um álcool ele vai ter essa hidroxila ligada a um carbono saturado. Tem isso, você pode determinar que é um álcool, ok? Como eu falei, mais para frente vocês vão estudar melhor os grupamentos orgânicos. Mas lembrem que colesterol ele é um álcool, porque tem essa característica, hidroxila ligada a um carbono saturado. Só que, apesar dessa hidroxila aqui, ó, ela possui oxigênio e ela caracterizar uma região que tem uma certa polaridade, a molécula de colesterol ela é apolar. Por quê? Porque ela possui uma grande cadeia de carbonos. E quanto maior essa cadeia de carbono que uma molécula tem, maior a sua apolaridade. Então a molécula de colesterol ela é uma molécula apolar, porque possui esse grupamento de carbono grande. Então, se ela é apolar, lembre-se que substância polar acaba se misturando em apolar e polar com polar. E uma substância polar é a água. Então, o colesterol ele não se mistura bem com a água. Ok? O colesterol, como um lipídio, lembre-se que os lipídios geralmente são apolares e hidrofóbicos. Então, ele tem uma hidrofobia, ele não vai se misturar com a água. Ele vai ser um composto lipossolúvel. Ele vai se dissolver em outros compostos orgânicos e em outros lipídios. Então, o colesterol ele tem dificuldade de dissolver em água e por isso ele é chamado de uma molécula hidrofóbica e lipossolúvel. Então, eu pergunto para vocês, gente, prestem atenção. Percebendo que o colesterol ele não se mistura com água, porém tem colesterol no nosso corpo e tem colesterol no nosso sangue, o nosso sangue ele é composto principalmente por água. Então, como é que o colesterol consegue ser transportado no sangue se ele não se mistura no sangue? Porque o sangue tem muita água. A resposta para isso é que o colesterol ele não é transportado no sangue de forma livre, ou seja, de forma isolada. Ele acaba pegando uma carona com outras moléculas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o colesterol, quebrem essa imagem de que o colesterol é algo ruim. O colesterol ele é ruim quando ele tem muita quantidade no corpo. O colesterol ele faz muita função importante, como por exemplo, ele faz parte da formação das membranas. Então, quando eu falo de membrana, geralmente a gente lembra de fosfolipídios. Mas não são só os fosfolipídios que formam as membranas. Também temos algumas proteínas, temos alguns pequenos carboidratos e também temos colesterol. Então, ele faz parte da formação das membranas celulares. O colesterol também vai ser importante para formar a bile. Geralmente, quando falo em bile, lembrem de vesícula biliar. A vesícula biliar é uma estruturazinha que secreta a bile, só que a bile ela é produzida no
fígado. Então a bile é produzida no fígado e é secretada pela vesícula biliar. Inclusive a vesícula biliar é uma estrutura que dá um pouco de trabalho porque ela tem tendência a formar umas pedrinhas. E quando forma pedrinhas grandes, pode entupir a vesícula biliar e a pessoa tem que fazer cirurgia para remover a pedra ou mesmo remover a vesícula. Então, mas voltando. Então, o colesterol é importante para formar essa bile e essa bile é jogada no intestino, porque ela vai facilitar a absorção de gorduras. Então, por isso que o colesterol é importante nesse sentido. Além disso, o colesterol também ele vai fazer parte do metabolismo, porque ele vai ser utilizado como base para formar algumas vitaminas, como a vitamina A, D, E e K, que são bem importantes para o funcionamento do nosso corpo. Também ele vai ser um precursor, ele vai ser utilizado como substância base para formar alguns hormônios. Eu até falei que eu posso chamá-los até de hormônios esteroidais, que pode ser utilizado com outras finalidades. Então, por exemplo, a progesterona, que é um hormônio sexual feminino, o cortisol, que é um hormônio que controla a inflamação, controla o metabolismo, a testosterona, que é um hormônio sexual masculino. Então, esses hormônios eles são formados a partir do colesterol. Então, o colesterol é importante para a formação das membranas celulares, é importante para a formação da bile, que ajuda na absorção principalmente de gorduras, formação de vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que têm uma base lipídica, então também elas não se dissolvem bem em água, e também ele serve como precursor de alguns hormônios esteroidais, como a testosterona, a progesterona e o cortisol. Ok, eu expliquei para vocês que o colesterol, como um lipídio e como um lipídio apolar, ele não se mistura com água. E o nosso sangue ele é composto por água, ele tem muita água. Então, como é que o colesterol ele consegue ser transportado no corpo? Como é que ele consegue ser transportado do intestino, onde é absorvido, para o fígado, ou do fígado para o tecido, ou de uma artéria para o fígado? Como é que ele consegue fazer esse transporte? Ele pega carona com outras estruturas que conseguem ter contato com a água. Então, o que é esse composto? A gente chama ele de lipoproteínas. Por que lipoproteínas? Porque são compostos formados por lipídios, que vem de lipo, e proteínas. O que a gente vai ter basicamente? A gente vai ter fosfolipídios. Ah, mas fosfolipídio é um lipídio. Como é que ele se mistura com a água? É porque o fosfolipídio, que até expliquei na aula, ele tem geralmente essa forma aqui, ó, que tem uma cabecinha polar, que tem grupamento fosfato, e tem caudas apolares. Então, esse grupamento polar, ele tem afinidade com a água, enquanto o grupamento apolar não tem. E aí, o que ele faz? Ele fica com esse grupamento polar em contato com a água e com o grupamento apolar sem um contato com a água. Dessa forma, ele consegue interagir com a água. Então, vai ter o fosfolipídio e as proteínas. As proteínas é um grupamento que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas ele também possui, na sua estrutura molecular, partes que possuem afinidade com a água, que pode variar um pouco de acordo com a proteína, com que ela é formada, porém, tem grupamentos que interagem com a água. Então, tanto o fosfolipídio quanto a proteína, vão conseguir interagir com a água, e aí o que o colesterol faz? Pega carona com eles. Fica protegido dentro de um composto formado por fosfolipídios e proteínas. Vou explicar melhor. Atentem aqui para a imagem. Ó. A gente vê aqui na imagem, é uma lipoproteína. No exterior, que no exterior é o que vai ficar em contato com o sangue, vai ficar em contato com a água, vai ter substâncias que podem interagir com a água, como que fosfolipídios, que tem o radicalzinho aqui, ó, que consegue interagir com a água, e também vai ter proteínas. Geralmente é dado um nome especial para essa proteína, que é a polipoproteína, só que lembrem, por enquanto, somente que é uma proteína. Vou ter fosfolipídio e vou ter proteína. Então, nessa camada externa aqui, ó, nesse amarelinho aqui um pouquinho mais escuro,
E nesse azul eu vou ter lipídios e proteínas que vão interagir com a água. E dentro dessa bolinha, ó, lá dentro, vai ficar os compostos que são hidrofóbicos. Os compostos que não interagem com a água, como o colesterol, tanto ele livre como na forma de éster, e vai ter os triglicerídeos. Então, lembra o triglicerídeo que a gente falou na aula passada? Ele também é um lipídio, também é apolar, também é hidrofóbico, então ele também vai aproveitar essa lipoproteína para ser transportado. Então, na lipoproteína, eu vou ter compostos que interagem com a água e dentro eu vou ter compostos que não conseguem interagir com a água. Então, eles vão ficar aqui dentro para poder se proteger. E é dessa forma aqui que ele vai ser transportado. É como se fosse um Uber. O colesterol ele sabe que não pode pegar a estrada do sangue sozinho, ele vai chamar o carrinho lá do Uber para levá-lo a qualquer região. Então ele vai aproveitar essa lipoproteína, vai aproveitar suas propriedades químicas para poder ser transportado. Então o colesterol, ele pode, dependendo da sua quantidade, ele pode formar lipoproteínas diferentes. É como se eu tivesse carros diferentes para poder transportar esse colesterol. Nós vamos ter carros que vão levar o colesterol, por exemplo, do fígado para o tecido. Quando eu falo tecido, são regiões do corpo específicas, como o vaso sanguíneo e outros órgãos. Ou então um carro que pegue o colesterol dos tecidos e leve de novo para o fígado. Então, vai diferenciar. O primeiro que eu vou chamar a atenção é referente ao LDL. LDL que geralmente a gente delimita como colesterol ruim, mas o LDL ele vem de uma sigla do inglês que quer dizer proteína ou lipoproteína de baixa densidade. Por quê? Porque essa lipoproteína ela vai ter muita quantidade de gordura, de lipídio e colesterol, propriamente dito, do que proteína. Ok? Então o LDL ele vai ter, relembrando, vai ter muito lipídio e vai ter pouca proteína. E dentro desse lipídio vai ter muito colesterol. Esse LDL ele possui uma alta ou uma baixa densidade. E o que é que ele vai fazer? Como ele tem muito lipídio, ele vai levar esse lipídio para outras partes do corpo. Então o LDL ele tem a função de levar o colesterol para os tecidos, para os vasos sanguíneos, para os órgãos. Então o LDL ele pega o colesterol e leva, distribui o colesterol para o corpo, ok? Ele é chamado de colesterol também, chamado de colesterol ruim. Por que ele é ruim se ele distribui para o corpo? Porque justamente ele vai pegar o colesterol que você absorveu, que você produziu no fígado, vai levar para o corpo e quando ele leva, ele pode acabar levando esse colesterol para se depositar nas artérias. Pode acabar facilitando o entupimento de artérias e causar problemas cardiovasculares. Já outro tipo de lipoproteína, que é o HDL, diferente do LDL, vai ser uma lipoproteína de alta densidade. Ele vai possuir uma menor quantidade de lipídio e colesterol, propriamente dito, e vai ter uma maior quantidade de proteínas. Até por isso que ele tem maior densidade, porque proteína tem maior densidade do que lipídio. Por isso a gente tem essa diferença. O HDL ele já é chamado de colesterol bom. Por quê? Porque ele limpa a bagunça que o LDL fez. E se o LDL ele pega o colesterol do corpo e leva até os tecidos, o HDL ele pega o colesterol dos tecidos e leva até o fígado, para o fígado dar um jeito nele. Então, o LDL ele distribui colesterol no corpo, o HDL vai lá, pega esse colesterol que está em excesso e traz de volta para o fígado dar um jeito. O que é que o fígado faz? Metaboliza e geralmente excreta com a bile. Porque lembrem, a bile é produzida pelo fígado. E a bile tem colesterol. Então, relembrando, LDL, colesterol ruim, ele tem uma baixa densidade,
ele tem mais lipídio do que proteína, tem alta quantidade de colesterol e ele vai levar o colesterol para os tecidos. E por isso que ele é chamado de ruim. O HDL, por sua vez, ele possui uma alta densidade. Por quê? Porque ele possui mais proteína do que lipídio, então ele possui uma menor quantidade de colesterol. Ele vai fazer o caminho inverso, ele vai pegar o colesterol dos tecidos e trazer até o fígado, para o fígado dar um jeito e eliminar, e por isso ele é chamado de colesterol bom. Então, quando eu falo que colesterol, de forma geral, é ruim, estou errado. O colesterol ele é muito importante para o nosso corpo. Só o que vai variar é que eu não posso ter muito colesterol e eu não posso ter muito LDL, senão eu vou começar a acumular muito no corpo. Então, em laboratório, geralmente é dosado o LDL e o HDL. E eu espero o quê? Eu espero que eu tenha uma baixa quantidade de LDL, porque senão eu vou estar levando muito colesterol para os tecidos, e espero ter uma maior quantidade de HDL. Então aqui na imagem, um resuminho, o LDL, que é o colesterol ruim, aqui representado pelo diabinho, levando aqui, ó, jogando o colesterol, jogando e depositando aqui na artéria. Enquanto o HDL vai lá e retoma esse colesterol, retoma essas moléculas de lipídio depositadas. E para lembrar, você pode até lembrar, porque geralmente o pessoal brinca, que o LDL posso lembrar de logo Deus leva. Por quê? Porque ele facilita que eu tenha depósito de colesterol nos tecidos e facilita que eu tenha doença cardiovascular que pode levar à morte. Já o HDL, vocês podem lembrar de hoje Deus livra. Por quê? Porque ele já vai arrumar a bagunça que o LDL fez. Então ele vai reduzir a quantidade de lipídio depositado e vai diminuir a taxa de mortalidade. Deixei aqui algumas questões para vocês fazerem, para poder relembrar e revisar alguns conceitos dados em aula. Qualquer dúvida podem chamar e lembre-se, fiquem em casa.